Mateus 13:52 diz assim. 13:52. 13:52. Era, mas agora mudou. Diz assim: Jesus lhe disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Coisas novas e coisas velhas. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Me esconda atrás de Ti, que a carne não se manifeste, que o homem não se manifeste, mas que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Bom, queridos, aqui a título de introdução, basicamente, Jesus está falando de alguém que é semelhante a um escriba que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus está falando de coisas novas e coisas velhas, ele fala da importância tanto das coisas novas quanto das coisas velhas. Basicamente, esse será o teor do que nós vamos ouvir aqui nessa noite. Entender a importância do novo e a importância do velho. Jesus não está falando de coisas naturais. Ele está falando de depósitos espirituais. E por quê? Entendemos que é um depósito espiritual. Porque o fariseu, o escriba, versado, doutor da lei, ele é um mestre nas Sagradas Escrituras. Então, basicamente, o depósito do escriba, o depósito do fariseu é as Sagradas Escrituras, é o fator espiritual. Então, Jesus está deixando claro que ele tira coisas novas e coisas velhas, tanto da Bíblia, tanto boas quanto ruins. Amém? Porém, o reino de Deus, ele tem lugar para ambas as coisas. O reino de Deus, ele tem lugar para o novo e ele tem lugar para o velho. Então, nós temos entendido esse tipo de coisa, e talvez menosprezado uma coisa da outra, fazendo abandonando uma coisa em detrimento à outra. Então nós temos renovado coisas que deveriam envelhecer e deixado de envelhecer coisas que deveriam ser renovadas. Isso vai falar muito ao seu coração, porque fala muito ao meu coração. Então alguns erram por achar que a vida cristã é só novidade. Olha, o Brasil hoje está vivendo essa crise. Dizem por aí que uma igreja, a cada 3 anos, ela muda a visão dela. A cada 3 anos, ela diz, não, agora nós temos uma nova visão. Eu estou há 4 anos pastoreando a mesma igreja e nunca mudamos a visão dela. E nem vamos mudar. Nós sabemos o que nós queremos. Mas a cada 3 anos, uma igreja descobre que sempre tem uma metodologia melhor do que a passada. Aí corre lá e vai buscar aquela metodologia. Então outro descobre que lá no Canadá tem uma nova unção. Aí corre lá e vai buscar aquela nova unção. Outro descobre que lá não sei aonde tem um novo mover. Aí todo mundo corre para lá e vai buscar aquele novo mover. Então alguns erram por achar que a vida cristã é só novidade. Outros, em contrapartida, também erram por achar que nós devemos viver só da coisa velha. Sabe aquele tipo de gente saudosista? Eu gosto mesmo das músicas antigas. Eu gosto. Mas também gosto das novas. Eu estava pregando na convenção da Assembleia de Deus e soltei lá uma palhinha de umas músicas antigas. Né? Foi na cruz, a música do Cão Cego, né? Ó, cão cego, andei. Ó, eu acho isso maravilhoso, eu acho essas músicas lindíssimas. Mas não podemos ficar só nisso. Normalmente, crentes antigos, eles chegam no culto e tudo que é novo, eles querem descartar. E normalmente o crente que é mais recente, quando ele chega num lugar, tudo que é meio clássico, mais velho, ele já chama de brega, de piega, ele quer descartar. E agora Jesus está dizendo que um homem sábio, um cristão sábio, um doutor da lei sábio,
ele consegue tirar coisas boas do novo e do velho. A sabedoria cristã consiste em você valorizar as coisas velhas e as coisas novas. Isso é muito, mas muito importante, porque nós não podemos ser aquele tipo de crente que vive só do passado. Também não podemos viver aquele tipo de crente que vive só às custas de novo mover, de nova unção, e não, só quero coisas novas. No entanto, nós vamos ver aqui a diferença entre duas coisas importantes que foram mencionadas no início, no título do sermão. A diferença entre experiência com Deus e unção de Deus. Porque quando nós falamos de coisas novas e coisas velhas, a experiência está ligada a um tipo de coisa. E a unção está ligada a outro tipo de coisa. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. No verso 36. Nós vamos depois, mais à frente, ler isso até o verso 39. Mas agora vamos nos dedicar ao verso 36, que diz assim: e lhes acrescentou essa parábola para pensar. Ninguém tira o remendo de roupa nova e o costura sobre a roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajuntará à velha roupa. Bom, roupa na Bíblia Sagrada, ela sempre irá representar a nossa realidade espiritual diante de Deus. Se você, por exemplo, sonhar que você está pelado, você está feio diante de Deus. Se você sonhar que você está com uma parte da roupa e a outra parte vestida, é porque a sua vida espiritual está mais ou menos. Quem já teve esse tipo de sonho? Quem já teve? Pastor, eu sonhei. Toda vez que você sonha que você está em algum lugar, ou você está com a roupa completa, o conjunto de roupa, ou você está só com a calça, ou só com a camisa, ou você está sempre nu. Muitas pessoas têm esse tipo de sonho. Porque a roupa, ela representa a nossa realidade espiritual. Em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 8, diz que a primeira coisa que o Senhor vai dar para a sua igreja lá no céu é roupas. Roupas brancas. E elas simbolizam as boas obras dos santos. Você percebeu que a roupa, ela representa como você está perante Deus. A roupa representa o seu status espiritual perante Deus. E Jesus aqui está, quando ele diz ninguém tira, ele não está dizendo que ninguém vai conseguir tirar. Ele vai dizer que ninguém é doido de pegar um pedaço de roupa nova, rasgar a roupa nova e remendar na roupa velha. Jesus disse que isso não é plausível, isso não é normal. Imagina você agora, uma pessoa que tem uma roupa bonita, uma roupa nova, vai lá e rasga aquela roupa nova e costura ela remendando na roupa velha, porque ele gosta da roupa velha. Jesus deixa claro que a roupa nova, ela nunca vai se adequar, ela nunca vai se juntar e se adaptar com a roupa velha. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que tem muita gente pegando a roupa nova do Evangelho e remendando com a velha roupa que é o mundo. Isso nos ensina, irmãos, que muitos estão apenas pegando parte do Evangelho que lhes interessa. Eu gosto é dessa roupa velha. Então, como eu gosto desse meu jeito de ser, dessa roupa velha, eu vou lá e vou pegar a roupa nova, só o que me importa, e vou remendar na minha velha criatura. É igual a caixinha de promessa. Você nunca viu caixinha de juízo. Você nunca viu caixinha de disciplina.
Você vê caixa de bênção, caixa de promessa. Você vai na loja, está escrito caixa de promessa. Ninguém é doido de colocar dentro da caixa de promessa, lá, por exemplo, Saul se matou, vai, faço mesmo. Ninguém é doido de colocar dentro de uma caixa de promessa, eu sou Deus, fogo consumidor. Imagina o cara abrir, vou abrir antes de dormir lá, na caixinha de promessa está escrito assim, sou eu que visita a maldade dos pais aos filhos até a terceira, a quarta. O cara não dorme. Agora, não estou dizendo que caixa de promessa é errado, eu acho que é mais para crente místico do que para crente bíblico. Estou dizendo que é errado, pronto. O que eu estou dizendo a você, é que a caixinha de promessa só prova uma coisa. Não é que Deus não tem bênção para te dar, obviamente Deus tem bênção. Obviamente Deus tem promessa para te dar, e a Bíblia está recheada de promessas. Mas nós estamos vendo que há cristãos que são seletivos. Eles só gostam da parte da Bíblia que lhe promete alguma coisa. Eles não gostam da parte da Bíblia que lhes instrui, que lhes ensina, que lhe fala a verdade. Inclusive, para muitos cristãos, a verdade é paralela. Ela é secundária. Então, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é verdade. Ou então, por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Não, isso não é verdade. Isso aí foi Paulo que disse. Paulo era homem. Homem é falho. Deus não pode ter falado um negócio desse. As pessoas são seletivas. E normalmente, as pessoas querem vir para Cristo e deixar alguns ranços da velha criatura no seu pacote do Evangelho. Elas querem pegar a roupa nova, a novidade de vida que é o cristianismo, e remendar na sua velha criatura. Jesus está dizendo, ninguém é doido de pegar uma roupa nova e remendar partes da roupa nova numa totalidade da roupa velha. Então agora o cara vem para Jesus e fala, cara, eu não adultero mais. Mas ainda minto. Você percebeu? Ele tem ranço, ele conseguiu de alguma maneira tentar misturar a novidade de vida que é Jesus, a novidade de vida que é o Evangelho, na sua velha roupa. Jesus está dizendo que esse tipo de coisa não pode acontecer. Jesus está dizendo que o cristianismo, irmãos, ele é um pacote fechado. Não dá para você aceitar parte do Evangelho. Porque tem gente que é assim. Daqui para cá eu gosto do espiritismo. Daqui para cá eu gosto do catolicismo. Não, mas daqui para cá eu gosto do cristianismo. As pessoas começam a remendar um monte de coisa no seu evangelho. Elas começam a remendar um monte de característica, um monte de coisa, a sua religiosidade. Ah, eu gosto do evangelho, eu gosto de ser cristão, mas eu também gosto de dar uma pitadinha no cigarro. Aí eu até gosto de ser cristão, mas tem coisa que eu não abro mão. E aí tem gente que chega para nós, pastor, o senhor me aceita assim mesmo? Como a gente aceita? Mas Jesus me aceita do jeito que eu sou. Isso é uma mentira. Jesus dizia para as pessoas, mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Aceitou ela? Aceitou? Mas para a roupa dela ele disse, vai e não peques mais. Jesus te aceita, mas muda a sua condição velha. Primeiro que ele não deixa você continuar na velha criatura, porque ele vai te ajudar a mudança, ele vai ajudar você à transformação. Não dá, Jesus disse, não dá para colocar roupa nova, remendar a roupa nova em uma roupa velha. Diga comigo bem alto, cristianismo é um pacote fechado. Nós não podemos ter um evangelho seletivo. Irmãos, eu sei que eu vou ser muito criticado pelo que eu estou falando. Eu
eu acho que isso aqui não foi arrumado coisa nenhuma. Vamos ver se melhor. Eu sei que eu vou ser criticado pelo que eu vou falar, mas também não ligo para isso. Recentemente, um pastor, discípulo meu, eu vi as fotos dele na internet da igreja dele, e lá dentro da igreja está cheio de banderola de festa junina. Ele pôs o nome de Arrasta-Fé. É coisa nova em roupa velha. Eu tenho um outro nome para isso, saudade do mundo. Sabe quando as pessoas têm saudade do mundo e não têm coragem para ele? Ela traz o mundo. Quando a gente não consegue mudar de vida, a gente muda de teologia. Aí está lá, Arrasta-Fé. Irmão, a igreja dele tinha as bandeirinhas, tudo. Casamento caipira. Pular fogueira, ai, ai, ai. Olha a curva, é mentira. Olha a copa, é mentira. Isso tudo dentro da igreja. Agora veja você, eu fico doido com um negócio desse. Eu já disse que eu quero ainda fazer uma festa country. Uma festa lá em Campo Largo, que tem um espaço grande, lá um terreno, depois faz outro aqui. Mas lá para o meio de janeiro, fevereiro, que nada tem a ver com o meio do ano. O que nós estamos vendo no Evangelho hoje são pessoas remendando coisas do mundo com a novidade de vida que se chama Evangelho. Meu filho, se você quer ir para o mundo, vá para o mundo de uma vez. Fala, eu sou do capeta de uma vez. Eu sou de Satanás. Mas vá. Cria coragem. Mas tem, rapaz, o cara que é do diabo tem coragem para falar que é do diabo. Veja bem, esse dia eu só fiquei sabendo que os crentes contaram. Teve a marcha do capeta. Tinha 150 pessoas, disseram que foi uma falência. Eu já acho que foi um sucesso. Porque você ter 150 pessoas para dizer Satanás é Deus, Deus é o Satanás, é um sucesso. Contrapartida, nós temos cristãos, Toninho, que namoram com Cristo e acabam se casando com capeta. Nós temos cristãos que amam as boas novas do Evangelho, a novidade de vida que é o Evangelho, mas também gostam de flertar com algumas coisas da velha natureza, do velho ranço, da velha criatura. O que há de pessoas remendando algo que deveria ser renovado? Não dá para você remendar a sua natureza. Não dá para você remendar a sua carne. Não há conserto para a alma. A Bíblia diz que a doença da alma é incurável. Tem que morrer e nascer de novo. Não dá para remendar. Não dá para colocar nessa roupa nova que Deus te deu, permanecer com roupas velhas. Um evangelho seletivo. Né? Um evangelho que alguma coisa eu gosto do evangelho, outras não. Nós temos que pegar a velha condição e nos livrar completamente dela e vestir uma nova roupa. Não dá para colocar remendos novos em roupas velhas. Às vezes eu uso isso para gente teimosa, gente não muda. Eu falo assim para os meus discípulos: você não ensina truques novos para cão velho. Cão velho não aprende truque novo. Essa é a natureza de Adão. É um cão velho. Só tem uma saída para a nossa natureza velha: morte. A Bíblia diz: tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Tem que morrer e nascer de novo. Não tem outra alternativa. Eu quero que você diga bem alto: cristianismo é um pacote fechado. Ou você aceita tudo que tem nele, ou você não aceitou nada. Sabe o que me impressiona?
que no mundo islâmico, que está causando pavoroso aí no mundo, não tem uma parte light do islamismo. Não tem, esse é o cristianismo, esse é o islamismo hardcore. Esse é o islamismo light. Não, esse é o islamismo tradicional. Tem islamismo. Quem vai para o islamismo pega o pacote fechado. Não dá para ele dar uma agregada ali, Não. Agora, quando vem para o cristianismo, nós queremos ter evangelho para jovem, nós queremos ter evangelho para velho. Irmão, não tem evangelho para criança, não tem evangelho para jovem, não tem evangelho para... Tem evangelho. O mesmo evangelho que você prega para o adulto é o evangelho que você prega para a criança. O mesmo evangelho que você prega para o jovem é o evangelho que você prega para o idoso. Não dá para fazer diferente. Você entende o que eu estou falando? Entende? Diga amém. Por isso eu costumo dizer, o que há de pessoas remendando coisas que deveriam ser renovadas. Não é verdade? É verdade não? É ou não é? Não dá para remendar. Não dá para remendar. Os maiores erros da nossa vida hoje em dia é adaptar as palavras de Jesus ao nosso estilo de vida. Então, às vezes, você vê um cara pregando, ele vai dizer assim, não, o que Jesus está querendo dizer nada. Ele simplesmente disse. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Eu quero que você vire para o irmão do lado e diga assim, a Bíblia não quer dizer. A Bíblia não quer dizer. Ela diz. Fala para o irmão do outro lado. E aí nós ficamos aí tentando colocar uma roupa. Veja, essa é a crise do evangelho. Sempre tentar pôr uma roupa. Quando eu vejo isso, me arremete lá para o Velho Testamento a história de Uzá. Você sabe a história de Uzá. A história de Uzá é a história da arca do Senhor. Davi pegou a arca do Senhor e colocou ela na casa de Uzá. E agora o povo vai subir para adorar a Deus. Uzá vê a arca de Deus que tem que levar e ele fala assim, rapaz, eu vou dar uma melhorada nessa cerimônia. Ele, em vez de levar a arca, como é que se leva a arca? 2 homens à frente, 2 homens atrás. Esse era o cerimonial. Uzá falou assim, não, eu vou melhorar isso aqui. Pegou um carro de boi novinho, coisa mais linda. Pegou a arca, deu uma garipada na arca e colocou a arca do Senhor num carro de boi. Agora tá chique. Você vê que a intenção do camarada era boa. É ou não é? A intenção dele era boa. Esse discípulo meu, quando eu o corrigi, falou, eu não acredito que você está fazendo isso com a igreja. Ele disse assim para mim, cara, importa que o evangelho está sendo pregado. É isso que importa. Bom, então tá todo mundo certo, mesmo fazendo coisa errada. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa só vai dar certo se tiver a união de 2 coisas. Se você fizer a coisa certa de maneira errada, vai dar errado. Se você fizer a coisa errada de maneira certa, vai dar errado. Só tem uma maneira do certo dar certo. É a coisa certa de maneira certa. Senão é erro. Deus não aceita metade da coisa. Não dá. Uzá pegou a arca, colocou num carro de boi. E agora vai ele subir o monte para adorar. De repente o carro de boi, o boi tropeça e a arca vai cair. Uzá, que era responsável pela arca, o que ele vai fazer? Ele vai segurar a arca. Veja você que ele não fez nada aparentemente errado. A intenção dele era segurar a arca. O que aconteceu? A Bíblia diz que Deus explodiu o peito de Uzá. Abriu um buraco no meio dele enorme, porque ele tocou na arca impuramente. Se fosse a igreja de hoje, ia colocar uma caixinha de música dentro da arca.
Se fosse a igreja hoje, ia pintar a arca e chamar isso de rave gospel. Porque já tem boteco gospel, daqui a pouco vão inventar o inferno gospel. É ou não é? Agora veja você. Deus acabou com a festa de Davi. Davi montou um grande palco, uma festa e disse, eu vou fazer uma grande festa. Davi tinha uma intenção errada, gente. Agora imagina você uma festa terminar com morte. Um culto. E não é a primeira vez na Bíblia que culto termina com morte. O primeiro culto na Bíblia terminou com morte. Caim matou Abel. E por quê? Pelo mesmo motivo de usar. Quis fazer coisa para Deus de maneira errada. Deus falou, Caim, se você fizer certo, eu aceito. Mas Caim quis fazer a coisa para Deus do jeito dele. O que tem de gente querendo pôr a minha cara no evangelho. Esse é o nosso jeito de ser igreja. Eu ouço uns aí dizendo, esse é o nosso jeito, eu vou adaptar para a minha igreja. Esse é o nosso jeito, preciosa graça de ser. Esse é o nosso jeito cristão de ser. Meu amigo japonês, qual é o seu nome? Júlio. Você tem visto isso por aí, Júlio? Esse é o meu jeito, esse é o nosso jeito de cultuar a Deus. Me diga como? Agora veja, Deus falou Caim, Deus falou Abel. É assim que eu quero o culto. Abel fez o culto do jeito que Deus queria. Caim falou assim, eu vou fazer o culto, mas vou fazer do meu jeito. Termina com morte. Lá está os fazendo a mesma coisa. É o remendo velho na roupa nova. Irmão, só tem um jeito de fazer o evangelho. O evangelho é sobre uma pessoa. O evangelho é sobre Cristo. O evangelho é sobre Jesus. Apesar de Jesus curar, apesar de Jesus prosperar, apesar de Jesus salvar, o evangelho não é sobre a sua necessidade. O evangelho é sobre Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não dá para colocar remendo velho em roupa nova. Diga amém. Uma outra questão é a questão da unção nova. O que você precisa entender é que Deus não é Deus de remendo, irmão. Deus não é Deus que melhora a vida das pessoas. Deus é Deus que muda. Quem melhora a vida dos outros é o Silvio Santos. E até uns anos atrás era o Lula. Porque é isso que a Bolsa Família faz. Dá ali um gostinho de quero mais. De voltar e pedir mais. Você está entendendo? Deus não é Deus que está aqui para melhorar ninguém não, gente. Deus está aqui para lhe dar uma nova vida. Uma novidade de vida para te dar, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, te dar uma vida nova em Cristo. Não é remendo, é renovo. É uma nova vida, algo novo de Deus vindo para você a partir de hoje. É um novo casamento que vai nascer, é uma nova saúde, não é o velho, é o novo, é o novo, é o novo. O melhor de Deus aqui nessa terra ainda está por vir, porque o melhor de Deus já veio, é Jesus. Mas o melhor de Deus aqui nessa terra ainda está por acontecer na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Irmão, desista de viver de remendo. Que tem de gente que remenda o casamento dele. Normalmente, vamos passar uma borracha no que aconteceu, esquecer isso e vamos recomeçar. Desista do remendo e passe a viver do renovo. Eu oro em nome de Jesus para que você seja renovado aqui hoje.
para que seu casamento seja renovado, para que a sua família seja renovada, para que a sua fé seja renovada, para que sua saúde, suas finanças, nada de remendo, é tudo novo, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Agora vamos ver no verso 37 ao 39, que nós temos a segunda questão aqui nessa noite, é a questão do vinho novo. Jesus, depois de falar que ninguém pode pegar a roupa velha e remendar na roupa nova, ele também vai usar aqui uma outra questão que é do vinho novo. Ele diz assim, ó, da mesma maneira, não há ninguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Bom, o recipiente de couro, você sabe que é o odre. Isso era feito de couro. O cantil, né? Era feito de couro. E Jesus está falando da mesma forma. Ele diz, não é que uma pessoa não consiga. Ele está dizendo que não tem doido, maluco, que vai pegar o vinho novo e colocar no odre velho. O que vai acontecer com o odre? Ele diz aqui, o odre vai arrebentar. Ora, se fizer, o vinho novo vai fermentar dentro do odre velho, do cantil velho, e vai acontecer o quê? Arrebentará o recipiente e se derramará e danificará o vinho que foi colocado dentro dele. Ô irmão, há uma verdade muito poderosa aqui nesse texto. Se em contrapartida não dá para você renovar aquilo que tem que não dá para você remendar aquilo que tem que ser renovado, no caso do vinho novo é diferente. No caso do vinho novo, o vinho velho é melhor. Percebeu? Por isso que lá no início Jesus disse que nós temos que valorizar coisas novas e coisas velhas. Ele disse que o homem sábio, ele consegue tirar ambas as coisas. Ele consegue tirar o melhor das coisas velhas e das coisas novas. E é exatamente isso que ele está falando aqui. O que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, a obra nova que Deus faz. Olha lá, agora sobre o vinho novo. Daqui um pouco eu digo o que representa o vinho novo e o que representa, já percebeu, a roupa velha. A obra que Deus faz, ela não pode ser armazenada em uma estrutura velha. Aí que está o X da questão. Se eu e você tentarmos viver o novo de Deus em uma estrutura de vida velha, vai arrebentar o cantil e o vinho vai se perder. Se tentarmos colocar o vinho novo de Deus em uma velha estrutura de vida, vai arrebentar o vinho, o cantil, e ainda perder a unção que Deus derrama sobre você. Você não receberá de Deus uma unção nova em velhas manias de vida, em velhos ranços de vida, um velho caráter. Em segundo lugar, o que nós aprendemos? Jesus coloca o novo no novo. Diga isso. Agora preste atenção. No primeiro caso, erramos tentando remendar o que deveria ser trocado. Estão entendendo? No segundo caso, nós erramos quando Jesus disse que ninguém coloca um vinho velho, ninguém que bebe um vinho velho vai querer o novo. Porque nesse caso o velho é sempre melhor. Então, no segundo caso, nós renovamos o que na realidade deveria ser preservado. No caso do vinho, você não troca a unção. Você não corre atrás de uma nova unção. No caso do vinho novo, você preserva a unção já dada. Por isso que o título da mensagem é Experiência Nova, Unção Preservada. Quando é que Deus dá uma nova unção para uma pessoa? Quando ela perdeu a velha.
Entendeu? Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo? Eu já disse isso, volto a dizer, já disse isso em Campo Largo, preguei isso lá na ceia. Igreja nova, sempre vem pessoas feridas, magoadas com outras igrejas, decepcionadas. Fala, vamos ver se essa não é mais uma igreja. Vamos ver se esse pastor também não tem as velhas manias mercantilísticas, velhas manias manipulatórias de dominar as pessoas de antigamente. E eles ficam ali um tempo estudando aquele pastor. Ou seja, eu sei que aqui agora eu estou sendo estudado. Na realidade, eu estou sendo mais observado do que observando. Eu estou consciente disso. Mas eu quero deixar você consciente de uma outra coisa também. Deus não tem uma unção nova para te dar aqui hoje. Ele quer preservar aquilo que um dia Ele já te deu. Ele quer preservar esse vinho novo. Porque no caso do vinho, o velho é sempre melhor. É ou não é? Quem aqui gosta de vinho? Vai ter coragem de falar, né? Algo. E a coragem que não falta. Se eu tivesse em Portugal, as mãos que iriam se levantar aqui ficar abaixo seriam poucas. Se fosse em Portugal, os poucos deixariam de levantar a mão. Aqui é o contrário. Lá em Portugal é cultura beber vinho. Se você não tomar o vinho que eles lhe oferecem, é uma afronta. E o que é que o senhor faz quando o senhor... Outra mensagem. Em outra mensagem eu te conto. Responde aí, Eduardo, você que está assistindo aí. Veja você, o que Jesus está nos ensinando, que nesse caso aqui do vinho novo, nós renovamos o que deveria ser preservado. O que Deus está sinalizando aqui? Deus está sinalizando aqui, irmãos, que nem tudo deve ser renovado em nossa vida. Tem coisas que não podem ser trocadas, tem coisas que têm que ser preservadas. Tem coisas que têm que ser mudadas, tem coisa que tem que ser renovada, mas tem coisa que tem que manter, tem que ser preservada. Quem está entendendo? Agora veja bem. Embora eu acredite em uma nova unção, como está registrado em Salmos 92:10, que Deus tem sempre uma nova unção para nos dar, dito, Meire, que a nova unção, ela vem em um momento complicado na vida das pessoas. Só vem o novo quando se perde o velho. Se Deus precisa te dar uma nova unção, é porque você não preservou a unção original que Ele te deu. Percebe o que eu estou dizendo? Quem está entendendo isso, diga amém. Aqui tem duas questões. Por que perdemos a unção que Deus nos deu? Unção, gente, fala de ministério, unção fala de dom, unção fala de âmbito, muitas coisas. Pastor, eu já cantei na igreja. Eu vi aqui a sua esposa lá. Oh, meu amor, meu lindo. Por conta dela. Eu não acho que é tudo isso, não. Mas como é bom ver você ministrar de novo. Você ministrou de novo, mas não uma nova unção. Você entendeu? Você está entendendo? Ministrou de novo uma nova unção. Sabe o que está acontecendo? Tem duas coisas aqui que eu acho importante porque que as pessoas perdem a unção. Primeiro, descarregamos a unção que Deus nos deu na vida de quem ministramos. Então, normalmente, quando você está cansado, esgotado, o esgotamento faz você perder a unção, gente. Charles Finney dizia que toda vez que ele estava cansado, esgotado, a unção de Deus não vinha sobre ele. Por isso que Jesus fazia algo. Você sempre encontra na Bíblia que Jesus, quando estava pregando, estava fazendo o quê? Dormindo. Olha uma base bíblica para dormir muito. Ó. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Pastor, não fala isso não. Tem gente que já é vadio. Se eu só falar um negócio desse, então...
Ai, está tecnicamente comprovado que quando você está esgotado, irmãos, o que existe de cristãos hoje? Esgotados. Que quando eles chegam até nós, eles não querem cantar, não querem trabalhar na igreja. O pastor não quer fazer nada, só quer ficar aqui, porque se esgotaram tanto com uma velha estrutura. Se esgotaram tanto com o cristianismo não cristão. Se esgotaram tanto com manipulações, com exigências que não são bíblicas, que a pessoa passou a não ter mais tempo para a família, passou a não ter mais tempo para a esposa, para o esposo, e agora eles estão esgotados e perderam o prazer do que nós chamamos de evangelho. E como é gostoso o evangelho. Mas às vezes o esgotamento não é pecado, gente. Mas tem gente que está caída espiritualmente sem pecar. Ela está caída espiritualmente porque ela está esgotada. Aqui nessa noite, aqui agora. E também aqueles que nos assistem, há cristãos esgotados. Queimados espiritualmente. Tem pessoas, pastor, estou cheio de igrejas que só sabem falar de dinheiro. Estou cheio de campanhas e mais campanhas, de técnicas. Eu estou cheio só de falar de números. Irmão, se Deus se preocupasse com números, Ele teria escolhido o mundo e matado 8. Mas Ele salvou 8 e matou o resto. Quando perguntaram para Jesus em Mateus capítulo 7, mestre, são muitos os que se salvam? Jesus disse, eu vou te responder com uma outra pergunta, com uma outra resposta. Procure entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e porque estreita é a porta apertada do caminho, são poucos os que se salvam. Por mais que você tente, apressadamente, atabalhadoadamente, correr, pressionar a ovelha para tirar dela tudo que às vezes ela não tem, para ganhar número. Nós chamamos isso de numerolatria. É a idolatração do número. Irmão, fiquei tão triste esse fim de semana. Do irmão viciado em número. Fui pregar numa igreja. Levei a minha esposa. Um pastor chegou em mim. Ainda estavam só com Campo Largo ainda. E Campo Largo não é uma igreja. Não é uma mega church. Mas é uma boa igreja. Quantas células tem na sua igreja? Estava com a minha esposa, eu falei, não, querido, deixa isso para lá. Ih, lá é pequenininho. Porque eu não queria responder. Não, porque aí eu falando do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um dos maiores pregadores que nós temos nessa nação, meu professor. Aí ele perguntou, quem que você ouve? Eu falei, cara, eu ouço Luciano, Hernandes, Luciano, Hernandes, Luciano. Basicamente esses dois, né, amor? No Brasil. E a maioria dos que eu ouço são internacionais e na maioria eu leio mais do que assisto. Eu falei assim, mas o que você vê no Hernandes Dias Lopes? O irmão, isso me deu uma crise de raiva. Eu falei assim, o cara tem especialização em Harvard. O cara tem 3 faculdades, 380 livros. É um presbiteriano avivado. Porque teologia sem o Espírito Santo é demonologia. Mas ele é um teólogo cheio do Espírito Santo. E o cara me pergunta o que eu vejo nele. O cara fala 3, 4 idiomas. E o Pedro Bó me pergunta o que eu vejo no Hernandes Dias Lopes. Vá pintar macaco. Se o cara me perguntar, o que você vê no Agenor Duque? Eu teria muitas respostas. Mas aqui também eu não gosto, eu não falo. Né? Quando eu não elogio, eu já estou falando mal. Quem vai me conhecer sabe que a minha maneira de falar mal dos outros é não elogiando ela. Se eu não falar nada, o que você acha de tal pessoa? Um grande pregador. Isso não é um elogio. Elogio é eu falar, um homem de Deus. Percebe? Então nem me conhece, sabe como é que é. Eu virei, ele falou assim, mas por que você está fazendo essa pergunta?
Ele olhou para mim, para minha esposa e disse: a igreja do cara só tem 500 pessoas. Fulano tem 5 mil, fulano tem 10 mil. Falei, então eu estou no inferno. Eu sou do diabo mesmo, rapaz. Você vê o que é a numerolatria? Eu sento com alguns pastores numerólatras, que o número está na cabeça deles. Tal igreja tem tantos mil membros. Tal igreja tem isso, tal igreja tem aquilo outro. Tem até associações de pastores aí que não admite pastores fazerem parte da sua associação, se ele tiver menos de 5 mil membros. Aí eu fico, mas que coisa doida é essa? Mas peraí, irmão, então o pastorzinho, esse fim de semana, um irmão virou para mim e para o pastor Luciano. Eu estava falando de um outro irmão querido, irmão cheio do Espírito Santo. Falou assim: quem é esse fulano? Perto desse outro ciclano que tem 10 mil membros. Falei assim, mas vamos inverter a pergunta. Será que Deus responde a sua pergunta? Quem é esse fulano diante de Deus? Porque Deus tem um conceito de grandeza. O homem tem outro conceito de grandeza. É por isso, irmão, que eu saí de Campo Largo e vim começar do zero aqui, porque faz bem para o meu ego. O meu ego quer estar na igreja grande, tirando foto, pondo na internet. Mas quando você vai começar uma igreja pequena, com algumas cadeiras, você arrebenta com o ego da gente. Peguei eu e meu filho, colocamos o carro na estrada e fomos para o interior de Santa Catarina. Pregar numa igreja pequenininha. Uma igreja própria. E falei, pastora, eu não quero que a senhora me dê pedágio, não quero que a senhora me dê gasolina, não quero que a senhora me dê oferta. Então o senhor veio fazer o que aqui, pastor? Você vê, as pessoas estão tão acostumadas a gente correr atrás de dinheiro, que quando a gente vai lá só para servir, eles se assustam. Minha querida, eu vim aqui primeiro para congregar junto. Segundo, para servir, porque foi a segunda igreja que eu preguei na minha vida. Quando eu tinha 16 anos, ela abriu aquela igreja para eu pregar. Agora que eu viajei o mundo, eu tenho que ir lá. Faz bem para o meu ego sair daqui, ir lá para a África, dormir dentro de um container. Porque, veja, é muito gostoso você estar num culto com 5, 10 mil, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Que coisa tremenda. Ontem o pastor Luciano estava me mostrando a foto, o vídeo do Congresso da Paz lá em Santarém. 60 mil pessoas que tem membros lá em Santarém. Eu preguei em 4 congressos desses. Um dos congressos tinha um pregador americano. Aí o Abe disse, o americano só vai pregar uma vez. Ele trouxe, da Alemanha. Trouxe um grande evangelista alemão. O alemão só vai pregar uma vez, você vai pregar 2. Aí você sai daquele negócio e entra num lugarzinho pequenininho, se arrebenta com a sua carne. Arrebenta com o seu ego. Por isso que alguns não quiseram vir para cá comigo para cantar, para tocar, para servir como obreiro. Porque gente chama gente, né? As pessoas querem estar naquilo que é visto, irmãos. Às vezes aquilo que vai te abençoar vai vir numa embalagem que você não gosta. Tony, Jesus veio numa embalagem que os fariseus não gostaram. E ele é o Messias. Eles sempre quiseram o Messias, mas nunca com aquela cara de pobre. Queria ele vestir de rei, com a pompa, mas não é com essa cara miserável de pobre. De repente, aquilo que Deus tem para derramar como uma unção de Deus na sua vida está numa embalagem que você não gosta. Nós temos aqui um casal de obreiros fiéis, abençoadíssimos, o Leco e a Roselene. E eles estavam aqui, foram os que fizeram toda a parte visual da igreja aí. Coisa linda. Tudo isso aqui ofertado, irmãos. Você sabe que isso aqui é caríssimo. Tudo ofertado.
E eu falei, Rosilene, pensar que um dia você me odiava, né, Rosilene? Eu falei, é verdade, pastor. Eu passava na frente da sua igreja lá em Campo Largo e dizia, eu vou para qualquer igreja do mundo, mas não entro na igreja desse pastor. Ô, pastor entojado! Mas o dia que ela entrou, ela não saiu nunca mais. Essa aqui, que casou comigo, lá na Provisão em Vida, ela fala, gente, lá vem o pastor Cristiano dar o microfone para esse metido desse pastor. Que pastorzinho mais entojado, meu Deus. Eu tinha lá meus 18 anos de idade. Às vezes a bênção que você quer vem numa embalagem que você não aceita. E olha, irmão, ela tem que levantar a mão para sair e agradecer a Deus pelo maridão que ela ganhou. Diga para o irmão, a bênção que você quer pode estar numa embalagem que você não espera. Viu, Thaís? Romildo está te esperando lá. Brincadeira. Segunda maneira de perder a unção. Tem que tomar cuidado, porque aqui a gente gosta de terminar cedo. O Faustão não começou ainda não, pode ficar tranquilo. O Fantástico começou ainda não, pode ficar tranquilo. O Faustão já está terminando. Segunda maneira de você perder a unção. Isso aqui é terrível, ó. Pecado. Ó, em Eclesiastes 10:1, vamos lá? Deixa aí o texto do Vinho Novo aí, gravado aí. Eclesiastes 10. Os meus alunos do ICG devem achar bem fácil Eclesiastes, né? Olha lá, você vê que vergonha. Oh, meu Deus. Não é deuterossonômio. Abre Lucas. Eclesiastes 10, versículo 1, diz assim, ó. Mas também vai para a tela, né? As moscas mortas faz com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Meu Deus. Deixa o texto aí na tela. Deixa o texto na tela. Esse texto aqui, gente, ele pode ser entendido de duas maneiras. Primeiro, o óleo do perfumista é o óleo que faz o perfume. É a essência, a gente chama de essência. Antes do perfume se tornar perfume, ele é um óleo, é uma essência. Então nós aprendemos duas coisas aqui. Primeiro, um pouco de coisa ruim é mais sério do que um pouco de coisa boa. Por exemplo, um simples vacilo destrói a vida inteira. Não importa se o cara viajar 3.000 quilômetros dentro de um carro, sem furar um pneu, sem encostar em nada, se quando ele estiver na curva da sua chegada, ele bater o carro e morrer com um simples vacilo. De nada adiantou toda a viagem. Aqui no sul a gente tem um ditado. Fez 99%. Deixou de fazer 1%, não tem mais valor. Mas veja, esse ditado, um ditado popular, mas bastante real. Um casamento, ele é destruído com concessões que nós abrimos. Que é chamar de jurisprudência. Pequenos pecadinhos. Pequenos flertes. As grandes brigas começaram com as pequenas brigas. Os grandes desrespeitos começaram com pequenas faltas de respeito. E foi criando coragem, criando corpo até explodir. Um aparente pecadinho sem importância. Começa no zap. Nossa, irmã, seu cabelo estava lindo hoje. E qual é a irmã doida de falar, cala a boca?
Ela não sabe se o irmão está sendo educado mesmo. Então ela vai assim, sem obrigado. Daqui um pouco aquilo vai... Daqui um pouco a própria mulher, sem perceber, se vestir para aquele elogiador. Porque a semente foi sendo plantada. Jesus, o sábio aqui, Jesus, eu sei que o senhor está aqui, mas nessa hora de falar não. Salomão está dizendo aqui o seguinte, que a mosca morta do óleo perfumista, do óleo aqui representa a unção do Espírito Santo, o bom perfume representa o bom testemunho, porém as moscas são a figura do pecado. O sábio está dizendo o seguinte, que as moscas mortas, que só pousa em fezes, em coisa morta, em coisa sujeira, que aí, por isso que Satanás tem aí a figura de Beuzebu, príncipe das moscas. O diabo é um urubuzão, só posa em carniça, só posa em coisa podre, em coisas que trazem culpa. Aí tem uma pergunta séria para fazer aqui. Analisando esse texto, por que a mosca caiu no óleo do perfumista? Dá para você saber? A resposta é mais simples. Porque o frasco estava aberto. Sabe por que a mosca caiu no óleo do perfumista? Porque o óleo não foi preservado. O bom perfume se perdeu. O bom perfume é o testemunho. O óleo é a unção. Quando o óleo, a mosca caiu, fedeu, ele teve que colocar outro óleo. A única maneira que Deus faz e aí é misericórdia de Deus, para renovar a unção de uma pessoa é quando ela cai. Aí Deus tem que vir de fato e dar um novo óleo para ela, um novo vinho. O vinho novo não é feito, gente, para colocar, para viver. A unção nova existe, mas ela não é feita para viver sendo trocada. A unção nova existe para gente que cai, para gente arrepentada. Então Deus vem, dá um vinho novo, dá um olho novo, mas aquele irmão que consegue preservar, porque a unção preservada é a unção melhorada. Acho engraçado que eu volto nas igrejas que eu preguei há muitos anos atrás, agora na Alcance. Eu preguei na Alcance, 2011. Fazem fila, pastor, eu queria te pedir perdão. O que foi? Porque eu te julguei no início do seu ministério. Por que, irmão, que você me julgou? Não, só preciso não falar, mas eu quero louvar a Deus que o senhor cresceu. De qual sentido? Não, pastor, não é para os lados, é ministerialmente. O senhor cresceu, o senhor melhorou. Veja, você que a unção que eu recebi de Deus não foi mudada. Ela foi melhorada. Eu vejo o crescimento do Luciano de anos para cá. É o mesmo Luciano, melhorado. Agora tem gente que piora. Por que ele piora? Por causa das moscas mortas. Ele não preserva a unção. Não preserva o dom. A Bíblia diz, cuida do dom. Preserva o dom que há em ti. Se você não preserva, o pecado vem, a impureza vem. Entenda o que eu vou te dizer. Não dá para conciliar a unção que você almeja com o pecado que você tolera. Unção e pecado não combinam. O que o Espírito Santo quer despejar sobre você só vai vir quando o pecado sair. Inclusive o azeite, ele tem uma característica interessante, você já percebeu? Você pega o azeite e põe num pires. Um copo assim. O azeite é engraçado. Se você abrir uma latinha de azeite, o que acontece? Ele sai. E ele não sai só o excesso, porque não tem excesso de azeite ali dentro. Ele sai todo, até não ficar nada na latinha. Um azeite anda, é engraçado, né? Você deixa um furinho. Por que você faz 2 furinhos? Para impedir que ele saia.
Se você fizer um furinho, ele sai. Só que o engraçado é que o azeite não sai por 2 furinhos. Ele só sai por um furinho. Você quer ver outra coisa no azeite? Se você jogar cisco numa latinha com azeite, o azeite sai inteirinho e deixa a sujeira lá. Faça o teste. Não tem como ter unção de Deus e pecado. A mosca morta caiu dentro do óleo do perfumista porque a unção não foi cuidada, não foi preservada. Se você, William, que está fazendo a faculdade agora, Deus está lhe dando capacidade, vocês aqui que estão aprendendo, você tem que preservar a unção que há em você. Não é ficar sempre pedindo uma unção nova. O que Deus te deu tem que ser melhorado e não trocado. Nós não temos que viver por aí correndo atrás de nova unção. Nós temos que preservar a unção que Deus nos deu. Quem está entendendo, diga amém. Dá um glória a Deus. É tremendo ou não é, meus irmãos? Repita comigo. Impureza, pecado e unção não combinam. Se o perfume tivesse sido protegido, preservado, jamais a mosca cairia dentro do óleo do perfumista. Isso é uma advertência, irmãos, para nós em nossos dias. Devemos preservar o bom depósito de Deus em nossa vida. Agora, pastor, eu caí. Pastor, eu pequei. Pastor, eu estou em pecado. Então aí você tem que pedir para Deus um vinho novo. E a misericórdia e a graça de Deus é tão tremenda que Ele tem uma unção nova para dar. Ele tira, porque aonde entrou a mosca, o óleo saiu. Então o que é que Deus vai fazer? Ele vai tirar a mosca e vai pôr um vinho novo, mas não num odre velho. Vai pôr num odre novo. O vinho novo foi feito para odre novo. Agora você percebeu isso? Você percebeu? Você percebeu que o vinho novo não é feito para você viver trocando, ele é feito para quem deixou. Porque quando você põe o vinho novo no odre velho, arrebenta o odre e perde-se o vinho. Então tem gente que perdeu o vinho, porque pôs o vinho novo numa velha estrutura espiritual, uma estrutura com mosca, com impureza. Aí arrebentou o odre, porque o corpo em pecado não suporta a unção de Deus, cai. A unção de Deus no corpo em pecado faz o corpo cair. Olha aí. Todo homem que não trata, porque há grandes ministérios por aí e um caráter do mesmo tamanho. Toda uma pessoa cheia de dons, unção e talento e ministério, que não trata, a unção é tão poderosa na vida dele, que ele sim vai e desce, e a própria unção derruba ele. Porque o odre velho não suporta o vinho novo. Entendeu? Então aí, o que você tem que fazer? Primeiro, tratar o odre. Limpar, tirar as moscas, tirar o pecado. Tratar. Tem que tratar. É o caso de Sansão e de Elias. Elias estava na caverna, mas devia estar na batalha. Sansão estava na batalha, mas devia estar na caverna sendo tratado. Elias era um homem de Deus, mas estava na caverna com medo. Sansão era um homem em pecado, mas devia estar na caverna sendo tratado pelos seus pecados. Unção nova só vem quando o odre foi arrebentado. Você entende? Que Deus nos dê graça para preservar a unção. E que Deus nos dê graça, em algumas situações, de lhe dar uma nova unção. Que seja um novo começo de Deus para algumas pessoas. Aleluia! E que mais que isso, que Deus nos dê sabedoria, pastor Isabel, de preservar o que um dia eu recebi de Deus. É lindo. É lindo. Toda a igreja que eu preguei no início do meu ministério, eu prego até hoje. Esse é o grande testemunho.
Mas isso não é por causa de mim, é apesar de mim. Quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Só o fato de eu reconhecer que careço da misericórdia me faz ficar de pé. Eu entendo quem eu sou, me arrependo e volto sempre ao Senhor, para que Ele me preserve a unção. Diga amém. Agora vamos lá trazer a simbologia e concluir a nossa mensagem. Existe uma grande diferença entre unção e experiência. A unção precisa ser preservada. A unção representa o vinho velho. Nós devemos, então, sempre preservar a primeira unção que Deus nos deu. Mas se caiu, tem a graça de Deus para lhe dar um vinho novo. Sempre creia no vinho novo de Deus. Há um novo começo para vocês. Para alguns. E o Senhor vai nos dar graça e preservar para outros. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus e preservamos se torna cada vez melhor. O depósito que Deus faz em você, se você mantiver, você tem um conhecimento hoje. Se você continuar estudando, daqui uns dias as pessoas falam: meu Deus, pastor, o senhor não para de crescer. Espero que seja só no conhecimento. Eu vejo isso nos músicos. Quanto tempo você se dedicou para estudar no início, antes de você tocar a guitarra? Agora, se você se dedicasse como no início, ainda hoje. Agora eu te pergunto, os músicos fazem isso? Não fazem. Hã? Fazem. É ou não é? Veja, o camarada chegou onde ele chegou porque ele estudou muito, orou muito, jejuou muito. Agora ele chegou. O que é que ele começa a fazer? Agora eu vou dormir, agora eu vou descansar, agora não preciso mais estudar. Ele vai chegar daqui 30 anos, ele vai estar ultrapassado, porque sempre vai vir alguém melhor do que você. Sempre vai vir alguém que faz o que você faz melhor do que você. Entendeu? Mas preservar a unção é cuidar dela, é tratar dela, é manter ali, manter o nível de oração, manter o nível de estudo, aprender. Isso é preservar a unção. Oh, como Deus está falando conosco aqui hoje. Dá um glória a Deus aí. Quem crê que o Senhor está falando com você aqui nessa noite? Agora, já a roupa velha precisa ser trocada. O que representa? A experiência, que é diferente da unção, essa precisa ser renovada. O que você precisa de Deus não é de unção nova, é experiências novas. A experiência do passado não serve para o presente. A unção do passado serve para o presente, mas a experiência do passado, não. Deus é um Deus de experiências novas. Tem muita gente vivendo o seu cristianismo dos testemunhos do passado, das experiências do passado. Eu vou na casa de alguns pastores, eles mostram: eu fui pastor em tenda, olha o tanto de igreja que eu abri, ora, pois é, e agora pois é. Veja, ele ainda tem a unção, mas a experiência é velha. Você está entendendo isso, gente? Jamais devemos viver velhas experiências. Jamais devemos viver de experiências do passado. Devemos sempre buscar novas experiências com Deus. Se um anjo apareceu para você no passado, não fique vivendo, falando a vida inteira: essa foi a experiência que eu tive com Deus. Vá lá, Senhor, o negócio é o seguinte: o Senhor um dia apareceu, eu quero umas novas visitas. Eu tive experiência, eu tive sonhos, tive visões. Então eu sou uma pessoa cheia de experiência. Você é uma pessoa museu, você é uma pessoa cheia de experiência do passado. Espere que Deus tem coisas novas, tem novas visitas de Deus para você, tem novo encontro, o Senhor tem coisas novas para você. Não é nova unção, é novas experiências. Paulo diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo
para o alvo. Agora, Paulo não está dizendo que eu devo me esquecer só das coisas ruins. Até das coisas boas devemos esquecer. Irmão, esquece. Passado é feito para ficar no passado. Deus tem novas experiências para você. O melhor de Deus aqui na terra, agora, o melhor de Deus é Jesus. Mas o melhor de Deus, naturalmente falando, ainda está por vir. Quem crê nisso, diga amém. Então, Paulo não está falando que é só coisa ruim, é coisa boa também. Coisas boas devemos deixar lá no passado. Nós devemos viver de experiências do presente. O Deus que te visitou no passado. Quem aqui já teve experiências com Deus? Levanta a mão. Você gostaria de tê-las de novo? Então é essa roupa que ele vai trocar. Aleluia! Oh, eu estou sentindo uma unção de Deus nesse lugar. Para aqueles que estão nos assistindo um todo. Diz que o chat aí do YouTube não para. Eu quero liberar uma palavra para você. Deus tem coisas novas para realizar. O fim é só o começo. O seu ministério não acabou. Seu ministério de cântico não acabou. Seu ministério de adoração, seu ministério profético não acabou. Deus está começando novas experiências com você. Deus vai realizar novas obras através de você. O novo, o recomeço, não uma nova unção. Mas se caiu, tem um vinho novo que o Senhor vai lhe dar. Não está acabado não. Deus recomeçou a vida de Moisés. Deus recomeçou a vida de José. Deus recomeçou a vida de Paulo. Deus recomeçou. A Bíblia é um livro de recomeço. E Ele vai recomeçar com vinho novo ou com uma unção preservada na sua vida a partir de hoje. Quem crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus. Quero que você ponha a mão no seu coração. Eu quero que você pondere a sua vida. Paulo diz, examine-se, pois, o homem. Eu quero que você pondere a sua vida aos olhos do que você ouviu. Aos olhos do que você ouviu, você vai orar. Você ainda tem novas experiências. E Raabe, uma prostituta. Deus recomeçou a vida de Raabe. Não está acabado não, irmão. Sua vida não está no fim não. O ministério de Moisés começou aos 80 anos. Paulo recomeçou depois de cair do cavalo, ficar cego, o Senhor curar ele. Pastor, eu caí. Então Deus tem um vinho novo para você. Quem aqui precisa de vinho novo, vai orar pedindo vinho novo. Quem aqui precisa de novas experiências, vai orar. Eu preciso de novas experiências, sou pastor. E quero preservar a unção que Deus me deu. Mas eu peço novas experiências. As experiências do passado, meu querido irmão, não servem para hoje. O Senhor está me dizendo quem você já foi no ministério. Ele está falando que Ele vai te usar. Ele está dizendo que Ele vai realizar nova obra na sua vida a partir de hoje. Há novas experiências de Deus sendo despejadas sobre o Senhor. Oh, aleluia. Levanta a sua voz em oração agora. Toninho, um vinho novo de Deus está vindo sobre você, Toninho. Um renovo de Deus. Zé, pastor Zé, novas experiências de Deus está vindo, pastor Isabel. Tem gente que ainda ri. O Senhor está dizendo, tem gente que ri de você. Tem gente que ri do seu jeito de falar, seu jeito simples de ser. Mas Deus está preservando essa unção. E Ele vai soprar, olha, agora a palavra de Deus, Ele vai soprar você em mais de 40 países, receba isso. Mantenha a sua humildade na posição que você está.
Há um novo de Deus vindo aqui nessa noite. Aonde você está, junto conosco nesse culto, você vai orar. Se você quiser dobrar o joelho, ficar em pé. Se você precisa do novo de Deus, você caiu, você quer levantar, peça o vinho novo. Se você precisa de novas experiências, peça novas experiências. Eu quero que você levante a sua voz em oração nessa noite. Aleluia! É um novo começo para nós. É um novo começo para você. É um novo de Deus. É novas experiências, William. Deus vai te levar, William. Se prepara o que Deus vai fazer na sua vida, meu filho. Aleluia. Aleluia. Oh, rababasore canta lamassore calabás. Pai, nós entregamos esse momento, esse culto. Senhor, dê vinho novo a quem precisa de vinho novo. Dê experiências novas a quem precisa de experiências novas. Pai, queremos viver novas experiências com o Senhor. Ah, Senhor, aquilo que o Senhor realizou no passado, faça de novo. Aquilo da maneira que o Senhor já me usou, usa de novo. Queremos viver novas experiências. Preserva a unção, meu Pai, de quem precisa ser preservado, Senhor. Preserva a unção de quem precisa ser preservado. E meu Deus, eu te peço, meu Pai, nos dê experiência, sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.